chama-se inclusão. Num dado momento, acabou uma coisa, por decreto, acabou uma coisa que existia no Brasil, que era, olha, você tem uma dificuldade, você tem um problema, você tem uma diferença, você é mais lento, você não é da minha etnia, você vai ser integrado. Vai lá para a classe especial, né? Professores especiais, daí você fica ali, daí uma hora é capaz de você ser integrado. Essa era a política antes dos 15 anos que eu estou falando. Então, ao mesmo tempo, a gente decidiu fazer o quê? Criar uma escola onde vem todo mundo. Vem criança autista, vem a criança que tem surdez, a criança que tem dificuldade de mobilidade, vem quem tiver ali. Isso foi um esforço, vamos dizer assim, de democratização violento. Isso, na escala universitária, fez assim que a gente fosse primeiro aceitando o Enem, depois, gradualmente, introduzindo as cotas. As cotas é um equivalente disso no plano universitário. Bom, aqui nós, de novo, vou colocar um problema. Isso foi feito de uma maneira assim massiva, mas talvez sem as mediações necessárias. Isso foi feito com tantas coisas que acontecem no Brasil, que você decreta, e daí você põe as pessoas juntas, e daí você diz, agora resolveu, porque elas estão juntas. Mais ou menos. Né? Agora você criou assim, um empuxo para lidar com a diversidade, que envolve o quê? Recursos de palavra ingrediente, recursos para tratamento da diferença, para lógica de preconceito, para lógica de reconhecimento, para afetos que precisam ser partilhados. E tudo isso você cria quando você cria a diversidade que habita o mesmo espaço. Quem se ocupou de dizer, vamos fazer as mediações desses conflitos? Ninguém. Deixa que a natureza marca. Resolve aí que vai dar um jeito. No final, tudo se acerta. Pode dizer, tá bom, não tinha recurso, estava se fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas isso gera um problema. Isso gera um problema que a gente enfrenta. Né? Meus alunos, eu dou aula no 2º ano da USP. Uma parte da classe chega das férias e diz, Paris estava ótimo. Fiquei estudando Descartes e consegui ver um seminário. A outra parte chega da Zona Leste e diz, foi difícil porque eu tive que ajudar meu tio no Lava Rápido e tal. Vai funcionar só pondo junto? Não vai. É ótimo que a gente põe junto e é o que a gente precisa. Mas como é que vai resolver agora? O que faz com essa tensão que vai acontecer? Vai acontecer e ela é necessária para a gente dar o próximo passo. E é esse o problema que estamos enfrentando. Né? Quer dizer, essas duas coisas juntas, né? Um tremendo primeiro passo, e agora vamos dar o segundo. Só que aí, o que acontece? Né? Aí emerge uma coisa, né? Um novo discurso, dizendo o seguinte, não, vamos parar com a brincadeira, porque está muito complicado, está muito caro. Né? E se, então, agora que a gente aumentou a quantidade de negros nas universidades, por que a gente não cobra por elas agora? Percebe? A gente aumentou a diversidade, tem um custo. Por que não aplicar esse custo àquelas que estão numa trajetória de transformação social, estão numa trajetória de ocupação mais esclarecida, mais direta, mais corajosa do espaço público? E estamos enfrentando um contradiscurso que vai dizer, para com isso, não estou gostando disso. Né? Devolve, né, a educação para quem é dono da educação. Porque no Brasil, a gente já tem uma disputa, a gente está falando de educação pública, mas o negócio mais emergente nos últimos 5 anos é a educação. Essa questão, né, dos meninos assim, que são gays, e principalmente os que são mais afeminados, eles, assim, a gente sempre trabalhava na sala de aula a questão do respeito. Então, assim, se tinha uma piadinha, uma brincadeira, a gente não deixava passar.
né? Aquilo dali era o outro aluno que tinha feito recebia uma advertência, a gente fazia realmente com que aquilo não ficasse se propagando. E, além disso, né, a gente tem também, no projeto diretor de turma, o professor responsável pela turma, uma aula de cidadania. E, na aula de cidadania, era um dos assuntos que era recorrente. A questão do respeito, de aceitar o outro, da diferença. E também, com esses alunos, a gente trabalhava na questão de que ele não era só aquele menino deslumbrado, todo vestido, não. Ele era alguém que merecia estar ali, naquele espaço de escola, tinha o direito de estar ali e poderia ir além. Eu cheguei no internato, que eu fui descobrir assim, que o povo não sabia da existência indígena no país. Eu cheguei lá, foi muita novidade. Foi uma novidade grande para aquele lugar. As pessoas impressionadas com a minha presença e de um outro indígena. Nós somos 2, né? Lá do mesmo território indígena Araribóia, que é a minha terra. Então, nós chegamos lá e eu descobri que o povo não sabia da existência indígena no Brasil. Então, com 15 anos, eu fiz essa descoberta, né? Que a gente era totalmente assim, desconhecido e as pessoas, então, claro, me trataram super bem, mas era aquela curiosidade. Tinha um exotismo de saber como é que era, e totalmente exótico, né? E aí eu fiz ali o ensino médio e eu queria muito, assim, muito longe, era muito distante, eu tinha muita saudade de casa, eu chorava, mas eu dizia, eu vou concluir esse ensino médio aqui, longe, vou voltar para casa e vou ajudar minha família, meu povo, né, a gente a não deixar de ser invisível, né? As pessoas têm que saber que tem indígenas no Brasil. Participei do primeiro movimento indígena nacional. E ali foi quando eu descobri que tinha uma grandiosa luta pela terra no Brasil. Muitos indígenas não tinham ainda seu território. E eu já nasci, eu já tinha meu território, eu não sabia muito dessa luta, não conhecia, né? Então, não foi a escola que me ensinou, e não foi a escola que reforçou a minha identidade. O que trouxe para mim, assim, a minha noção de realidade sobre a minha identidade foi meu povo, foi o próprio movimento indígena. Então, eu sempre digo, a escola formal me trouxe muito conhecimento, mas foi o movimento indígena que me trouxe a sabedoria e esse sentimento de continuar fazendo essa luta coletiva. O Brasil, né, embora fale genericamente dos nossos povos, o Brasil conhece muito pouco a respeito das nossas populações. A gente genericamente chama essa diversidade toda por essa palavra índio, né? E essa palavra esconde uma série de estereótipos e uma série de preconceitos que está incrustado na nossa formação e na nossa mentalidade e na nossa educação e no nosso jeito de olhar para essas populações. O Brasil nos chama de índio e esquece que a palavra índio é uma palavra que nos torna bem inferiores, né, dos outros brasileiros, porque é uma palavra eivada justamente de preconceitos e de estereótipos que, ao invés de nos aproximar da sociedade, nos afasta. E nós temos sido afastados do processo histórico durante muito tempo, e isso tem nos colocado ainda, ou nos feito ficar numa visão equivocada que as pessoas têm da gente, né? E as pessoas, ao nos retratarem por essa palavra índio e nos tratarem de uma forma muito genérica, elas estão escondendo, elas escondem, às vezes inconscientemente, claro, essa diversidade, mas, sobretudo, a nossa identidade, né? As pessoas nunca ou muito pouco ouviram falar que existe um povo no Brasil que se chama Munduruku, mas todo mundo já ouviu falar de índio, né? Ou seja, o índio, ele é apenas um genérico, né? O Munduruku é uma identidade. E quando a gente valoriza a identidade de um povo, a gente tem que valorizar tudo aquilo que ele representa, né? Tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele produz, né? Aquilo que ele defende,
a sua economia. Portanto, tem que olhar para essas populações não como um genérico, mas como identidades, né? Como identidades que nós somos. Eu faço parte de um povo, e no Brasil existem 305 povos indígenas, mais ou menos uns 60 sem nenhum contato com a sociedade brasileira. E a palavra índio, ela representa exatamente essa ideia, que a palavra índio diz muito mais a respeito do que as pessoas acham que eu sou do que o que eu sou de fato, né? Ou de que o meu povo é. Então, nós precisamos passar por isso, quer dizer, precisamos avançar, né? Precisamos reconhecer a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade linguística. Precisamos lembrar que nós somos um país, poderíamos dizer, multinacional, né? Plurinacional, porque nós, dentro desse território chamado Brasil, nós temos muitas outras formas de ser brasileiro. E a educação que se preze, ela tem que levar isso em consideração, senão a gente vai continuar repetindo o discurso oficial ou o discurso colonialista, né? O discurso de que o Brasil é um país que tem democracia racial, né? Esse atraso das elites, né, vem dessa ignorância da elite de não... de poder se colocar no lugar de privilégio onde ela não tem que estar lutando diretamente por direitos, né? E o que eu acho que é extremamente importante deixar claro é ignorância, né, não é algo passivo, é algo ativo para quem tem acesso à informação que está aí. Né? Então, ao se ignorar, né, nossas determinadas demandas que a gente tem, ou seja, foi porque essa elite, a branquitude desse lugar de privilégio dela, escolhe ignorar. Então, ou seja, ignorância é ativa, não é passiva. Né? Então, eu acho que não é desculpa para que ninguém alegue ignorância, né, ao ser surpreendido por demandas, e eu vou voltar a essa palavra, né, que nós estamos fazendo nesse momento da sociedade, seja nós, aí eu coloco todos os movimentos minoritários. Mas eu acho importante tentar pensar em outras formas de abordagem de determinados assuntos, assim, e não só para isso, né? Tem um livro que eu achei uma das coisas mais interessantes que eu li, eu acho que o ano passado, que é o Pensar na Go, do professor Muniz Sodré, né, onde tem um capítulo onde ele fala sobre às vezes as situações de exclusão, aí ele mais falando sobre racismo, né, se dão não pela exacerbação das diferenças, mas porque eu reconheço no outro, o outro, que eu sempre considerei diferente, tão igual a mim, né, que essa proximidade é que me assusta, e é nessa proximidade que eu tento agir. Né, ao afastá-lo de mim, para que eu possa continuar tratando como esse outro, né, esse outro em letras maiúsculas, né? Então eu acho que sim, está faltando, e aí de novo o comentário que a Cida falou, né? Ou seja, existem alternativas fora dessas alternativas que já foram aplicadas, né, por pessoas que sempre controlaram esses processos de educação. Né? Vamos aí mudar essa bibliografia, vamos mudar esse cânone, né? Quem são os educadores que essas pessoas estão colocando, né? O que esses educadores entendem da diferença, né? E estou dizendo entender da diferença, fazendo parte dela. Né? Ou seja, de novo aquela coisa, a bibliografia que está aí, o cânone que está aí, as regras que estão aí, os projetos que estão aí, não dão mais conta da demanda, né? Voltando. Então, ou seja, as soluções têm que vir de fora. Tem que vir, eu acho que de mães como você, que talvez até antes de ter o problema com o teu filho, nunca tinha pensado no assunto. Né? Precisa vir de pessoas que sejam realmente afetadas e que possam pensar nessas soluções de uma maneira diferente daquelas situações a quais elas se viram expostas e cujas demandas não foram atendidas. Dói muito meu coração, dói profundamente meu coração. Ver o preço que nós estamos pagando por termos, pelo domínio branco, ter desprezado tanto os povos originais.
né? Então, deu nisso. Esse desrespeito pelos velhos, tudo que não tem nos indígenas e nos negros. Incrível, impressionante. Esse abandono, essa loucura em relação às crianças, em a vida humana. É puxado o que está acontecendo. Agora, o Brasil começou com... Eu vou falar o seguinte, o Brasil começou com um genocídio, né? Podia tanto ter feito gestão compartilhada. Eu quero gestão compartilhada, não quero um mundo que só os pretos mandem. Não, eu quero gestão compartilhada. Imagina, falar, índio, como é que eu... Desculpa, indígena, como é que eu faço para andar aqui nesse negócio, essa mata aqui? Entende? Tinha que ser compartilhado. Enfim, deu no que deu, nessa selvageria, que até hoje eu acho que é a marca sangrenta da nossa história, e conseguiu-se até agora uma narrativa que foi vencedora. Uma narrativa na escola que foi vencedora, e no Brasil, no imaginário brasileiro, democracia racial, em cima de graves racismos, de uma estrutura racista, né? Nós temos ainda uma história totalmente invertida. A princesa Isabel, coitada, não tem nada a ver com a abolição. Estava ali por acaso, estava interina. O Brasil estava pegando fogo, os quilombos. Então, assim, não se sabe nada de Palmares, uma nação, sabe? Em Pernambuco durou 100 anos. E ninguém sabe nada da resistência. Parece que uma branquinha amanheceu boazinha e falou, vou libertar esses negros. E internacionalmente tudo acontecendo, uma pressão imensa. Então a gente tem uma ignorância, por isso que a gente ficou reprovado na prova de identidade. A gente fica reprovado na prova de identidade. Quem somos nós? Como a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. O teste de identidade é muito forte mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, se somos escravocratas ou abolicionistas modernos. A hora é essa.